Feliz sábado aqui para os músicos. Feliz sábado para toda a igreja. Nós temos alguns anúncios especiais para essa manhã. Nós estamos vivendo aí a grande festa da vila, né? Festa na Vila, tão anunciada, começou ontem nos PGs. Quantos participaram nos PGs da Santa Ceia? Que lindo, né? A igreja envolvida no Ministério dos PGs. Então nós vamos começar os nossos anúncios dessa manhã falando do musical de Natal que as nossas crianças vão fazer. Esse musical está sendo promovido pelo Clube de Aventureiros Golfinho e o Coral Infantil do setor universitário. Então eles se uniram nesse projeto e os ensaios estão ocorrendo às 16 horas lá no setor universitário. Então se o seu filho não faz parte do clube de aventureiros, ainda assim você pode levar o seu filho para participar da cantata. Então a apresentação deles vai ser no dia 9 de dezembro, lá no setor universitário, e no dia 16 de dezembro aqui na Vila Nova. Então toda a igreja é convidada também a assistir esse lindo musical das nossas crianças. Na semana passada eu anunciei, essa semana estou frisando novamente. Aqueles irmãos que quiserem receber o seu recibo do dízimo via e-mail, é só colocar no envelope o e-mail que você vai receber a segunda via diretamente lá no seu correio eletrônico. Tá? O Paulo pede para escrever com letra bem legível para não ter problema e você vai receber tranquilamente o seu recibo. A primeira via vai continuar vindo normalmente nos envelopes, conforme é feito tradicionalmente. Hoje, em razão da nossa programação especial, não teremos ensaio dos corais, nem do coral jovem, nem do coral Vozes de Louvor. Amanhã, o Clube de Aventureiros Golfinho tem reunião normal, a partir das 9 horas aqui na nossa igreja. Quero falar um pouquinho agora sobre o Congresso de PGs. Então, essa programação especial começou na sexta e vai até amanhã. Ontem nós tivemos a Santa Ceia nos PGs, que a igreja em peso participou, foi uma programação linda. Hoje de manhã ainda nós teremos o processo de multiplicação, teremos a participação do pastor Manuel aqui com a gente também. E a partir das 16 horas, hoje à tarde, nós teremos as palestras nas salas. Quem já se inscreveu nas palestras? Deixa eu ver as mãos, como é que tá? Ei, muita gente não se inscreveu. Quem não se inscreveu pode vir, aí você vai ter um pequeno problema. Você vai olhar o palestrante que você quer, se tiver possibilidade de você ficar na sala, aí sim você vai poder ficar, porque a preferência é para quem fez a inscrição antes. Mas a gente vai ter uma palestra aqui na igreja, que aí cabe muita gente. Outras lá embaixo, que aí vai depender do espaço físico mesmo para receber os irmãos. Então, a partir das 16 horas. Os líderes de PGs têm que estar aqui na igreja às 15h30 para pegar as camisetas. As camisetas é o seguinte, quem fez a inscrição, solicitou a camiseta e pagou, tem direito a pegar as camisetas. 15h30, o seu líder vai pegar e vai entregar para aqueles que pagaram. Aqueles que não pagaram vão receber depois do pôr do sol, mediante o acerto. Os palestrantes vou colocar aqui novamente para vocês. Teremos o pastor Eronildo, o Vado, Amílio Diogo, pastor Manuel da UCOB, pastor Ângelo Márcio, Aline Holanda, pastor Gessé e o pastor Vinícius. Esses são os palestrantes. Então você tem a opção de... Você tem duas palestras, num primeiro momento uma e depois a segunda palestra e o encerramento aqui na nave da igreja. Amanhã encerraremos também, o pastor Vinícius encerra, junto com o Novo Sentido, a super série que vem desde outubro, Seja Leve, onde nós estamos aprendendo a cada dia ter um cotidiano mais tranquilo, mais leve, como o cristão deve ser. Às 20 horas, então, é o encerramento da festa na Vila. E, por último, o anúncio do nosso Clube de Desbravadores Meteoros, que terá atividade amanhã às 9 horas. Estão se preparando para a investidura, então, todos os desbravadores aqui, firmes e fortes, às 9 horas. Um feliz sábado para todos. Mais uma vez, feliz sábado, igreja.
teremos agora a oportunidade de louvar a Deus. Quantos querem louvar ao Senhor? Diga amém. Ó Deus amado, recebe o nosso louvor nessa manhã de sábado, nessa festa que é feita toda para Ti. Amém. Vamos louvar. Mansão sobre o Monte, essa canção que fala do nosso lar. Aguardo o dia de emoção sem par, no qual terei um belíssimo lar, entre colinas e vales formosos, onde se avista a cidade eterna. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas, rejubilando a vida sem fim. Manhãs bem claras, sem nuvens escuras, o sol radiante está sempre a brilhar. Animaizinhos, censos ou temores, entre crianças a correr, a brincar. Em vozes, hein? Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas formosas, rejubilando a vida sem fim. Amém? Amém. Vamos ficar em pé? Vamos levantar? Vamos cantar essa canção mais pertinho do céu, né? Em pé, está mais próximo do Senhor. E lembre-se assim que a Bíblia fala: todo ser que respira louva o Senhor, mas não só todo ser, mas todo o seu ser. Louva com o seu coração, com a sua mente, com o seu corpo, com os seus olhos. Tudo que você tem agora, ofereça ao Senhor. E que você possa descansar nos braços do Senhor agora, com a certeza que Ele está entre nós. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está
seguro em ti, ó meu Senhor. Cobre-me com tua mão, com teu poder, vem me esconder. Cante ao Senhor. Descansarei, descansarei, pois sei que tu és Deus, eu sei que tu és Deus. Com tudo que há no seu coração, hein? Cante ao Senhor. Clame. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Um dia, Jesus estava diante de uma grande multidão e pessoas de todo tipo, de todas as condições sociais. E ele disse a essa multidão o seguinte: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Sabe, queridos, Jesus, quando falou isso, Jesus tinha em perspectiva não só o público imediato que estava diante dele, mas as centenas de outros públicos, incluindo o nosso auditório nessa manhã. Eu não sei como é que você chegou a esse fim de semana, não sei se as coisas aconteceram do jeito que você havia planejado no início dela, ou se chegou bem diferente daquilo que você esperava. Também eu não sei aqui pessoalmente quais são suas lutas, suas dores e os seus fardos, mas aquele a quem nós viemos adorar nessa manhã conhece você como ninguém, como ninguém. E eu falo inclusive aos nossos amigos que estão conosco, que veio a convite da TV Novo Tempo. Você é muito querido, você é muito amado, esse é o seu lugar, viu? Fique à vontade. Nessa manhã, nós vamos orar intercessoramente, e eu quero convidar aqui uma família, né? O Marcelo e a Selma. Marcelo, a Selma, enfim, a família, os filhos, família de vocês, podem se dirigir aqui à frente, e eu também, queridos, juntamente com eles, você que quer nessa manhã se colocar nas mãos do Senhor, suas lutas, seus planos, seus projetos, suas dificuldades, venha. Esse é um momento muito especial que a igreja separa sempre nos sábados pela manhã para orar intercessoramente. Então caminhe pelos corredores, venha. Esse é o momento enquanto nós vamos cantando mais uma parte da música.
encontro calma na oração, encontro paz, orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele Nós vamos durante essa semana orar pela família do Marcelo e da Selma e por todos nós que estamos aqui, pelos pedidos de oração que se encontram aqui nessa caixa à frente. Aqueles que tiverem condições, por gentileza, nos ajoelhemos para esta oração. Se não tiver condições, você pode ficar assentado ou em pé mesmo, tá? Bom dia, Senhor. Exaltado seja o teu nome agora e para sempre. Porque mais uma vez o Senhor desce para ficar conosco. Quero dizer aqui em nome dos meus irmãos e meus amigos dessa manhã, Senhor, mais uma vez que o Senhor é muito bem-vindo em nosso meio. Aliás, o Senhor é a razão de estarmos aqui. E nós estamos aproveitando a oportunidade de estarmos todos na Sua presença, Senhor, para dizer que o Senhor é o nosso Deus, para dizer da nossa gratidão por todas as coisas que o Senhor fez e continua a fazer em nós e por nós. Esse momento aqui, Senhor, nós queremos colocar diante da Sua presença a família do Marcelo e da Selma. Como família, Senhor, vivendo neste mundo, é possível que eles tenham muitas lutas, tenham seus dramas, mas também têm seus planos, seus projetos e seus sonhos. E nessa manhã, humildemente, quero colocar todas estas coisas e colocá-los pessoalmente sob seus cuidados. Também, Senhor, eu oro pelos nossos amigos que assistem a TV Novo Tempo e que nesta manhã escolheram vir a este lugar. Pai, eu não sei qual a condição que eles entraram aqui, se estão felizes, se estão enfrentando algum momento difícil na vida, tanto eles quanto os demais que aqui estão, Senhor, mas o Senhor sabe. Por isso eu te peço também, Pai, humildemente, abraça-os, Senhor. Sara, toca carinhosamente, Senhor. Os demais que vieram, que estão aqui, Senhor, agora, ajoelhados diante de Ti, espalhados por essa congregação. Pai, ouça a oração silenciosa no coração de cada um deles. Também aqui nessa caixa à frente, há pedidos que estão aqui por escrito, Senhor, nestes papéis. E eu sei que o Senhor, em sua infinita bondade, graça e onisciência, o Senhor sabe cada um deles, ó Pai querido, que aqui está. Por isso eu também coloco diante de Ti. Eu rogo estas bênçãos, Senhor, reconhecendo que não há poder nenhum em mim, mas eu faço aqui representando os meus irmãos e amigos, amparados unicamente
em Jesus Cristo, nosso amado e precioso Salvador, que é em nome de quem oramos. Amém. Amém. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Provai e vede. História de hoje: segurança na palavra. Olá, tudo bem? Eu estou indo à igreja. Vejo você lá. Tchau, até logo. Senhor Jesus, me ajuda! Me deem a minha Bíblia e o meu inário, por favor! Vamos devolver a Bíblia dessa mulher. Não interessa pra gente. O inário também não é importante. A gente nem tem o que fazer com isso. É melhor devolver pra ela. Como gratidão ao Senhor, vamos ofertar agora com o nosso coração também, com a nossa voz. Tudo que eu tenho vem de Deus, a minha vida vem de Deus, os meus recursos, os meus talentos
Tudo que eu tenho vem de Deus. Tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Por isso eu venho agradecer, venho ofertar e reconhecer. Tudo que eu tenho vem de Deus. Tudo vem de Deus. Amém. Bom dia, crianças. Vocês estão felizes, animadas? Quanta criança. Vem cá, senta aqui do meu lado aqui, gente. Senta aqui, ó. Pula aí. Calma aí, vem aqui o Estevão. Todo mundo aqui, ó. Senta pertinho de mim aqui, ó. Isso. Todo mundo aqui. Gente, que aquilo ali do lado ali? Que aquilo ali? É uma caixa de quê? Quem gosta de presente, levanta a mão. Não, só levanta a mão, não grite não, ó. Vocês gostam de presente? De ganhar? E quem gosta, levanta a mão. Quem gosta de dar presente para o outro? Vocês gostam de dar também? É bom dar presente, não é? Ver a pessoa feliz. Um dia, um camarada chamado Moisés queria dar um presente. Sabe para quem é o presente? Pessoa mais importante do mundo todo. Para Jesus. E aí, mas era um presente muito grande, igual esse assim, ó. Era muito grande, muito grande. E ele não tinha dinheiro para comprar o presente grande. Porque quanto maior o presente, mais caro, não é? Ele tinha só um pouquinho de moedinha. E ele falou, e agora, como é que eu vou dar um presente para Jesus? Se é tão caro, é tão grande o presente. Ele chamou todo o povo de Israel. E todo mundo começou a juntar dinheiro para fazer um presente para Jesus. As mulheres que não tinham dinheiro, sabe o que fizeram? Elas costuraram. As pessoas levaram as suas coisas e foram levando. Foi tanta coisa que Moisés falou, para tudo, tem muita coisa aqui. Já vou poder fazer um presente para Jesus. E sabe o que ele fez? Ele fez o primeiro templo que Deus habitou na terra, sabia? Como se fosse uma igreja assim, toda linda, para Deus habitar no meio do povo. Foi o presente dele. Sabia que também nós estamos aqui reformando a nossa igreja? Ah, mas é muito caro esse presente, né, de Natal para Jesus, não é? Quem é que me ajuda a fazer a igreja nova para Jesus? Levanta a mão. Quem vai ajudar? E como é que você ajuda? Você vai sempre, toda semana, separar uma ofertinha, bem petititinha, e vai falar, papai e mamãe, papai, mamãe, eu já separei a petititinha, você separa a grandona aí, tá certo? Tá combinado? Você vai falar, papai, assim, ó, já separei a pequenininha, você leva a grandona, papai carrega mais peso, né? E juntos nós vamos reformar a nossa igreja para Jesus, amém? Vocês estão animados para isso? Sim. Vamos orar então, pedir a Deus que nos ajude? Fecha os olhinhos, todo mundo junto, fecha os olhinhos. Senhor Jesus, nos ajude a reformar a nossa igreja. Este é o nosso presente para ti, Jesus. Amém. Amém. Vamos agora assistir a história dos grandões, vamos lá. Isso, bom estar com vocês, saudade de vocês, né? Tá bom?
Feliz sábado, igreja. Queria convidar aqui o Coral Jovem, o Grupo Novo Sentido e o Coral das Crianças da Igreja do Setor Universitário. Nós vamos fazer uma música muito especial agora e contamos com a participação da igreja em 2 momentos, onde nós vamos cantar a música Glória, Glória, Aleluia. Todos conhecem, certo? Só para fazer um teste agora, vamos lá? Glória, Glória. A igreja canta, vai lá. Pode ser melhor. Nós contamos com a participação de vocês agora. O seu sangue me salvou, estou
coroas em memória à sua cruz. Os reinos deste mundo são pra sempre do Senhor. Anjos cantam a vitória em perfeito louvor. E do alto de seu trono, Cristo olha para mim. Vejo as marcas que me abriram o caminho até ali. Não consigo dizer nada, mas é fácil entender. O seu sangue me salvou e estou pra sempre com você. E a última lágrima de alegria cai ao chão. Parecia bem distante, mas agora é tão real. Viverei eternamente, foi Jesus quem me salvou. Minha última lágrima sou pra sempre do Senhor. Aleluia, glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Nunca mais a dor, nunca mais o sofrimento, só a paz e só o amor, muita alegria ao lado do Senhor. Nunca mais as lágrimas, só o amor. Breve Jesus voltará. Jesus virá. Jesus virá. E todo olho o verá. Meus amados, eu gostaria de hoje em especial apresentar o nosso pregador, um grande amigo, e vai estar com a gente hoje de manhã e amanhã, hoje à tarde também, no Festa na Vila, junto com outros pastores. Mas de manhã eu fiquei muito feliz, pastor Manuel, ele é o departamental líder de pequenos grupos da União Centro-Oeste Brasileira. Ele cuida aí Tocantins, Goiás, DF, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né? Mas dentre suas qualidades mais poderosas, eu orei com poucas pessoas madrugada inteira na minha vida, mas com o pastor Manuel nós oramos mais de 10 madrugadas inteiras juntos aí. Tenho certeza que passou de 10, né? E ele é um homem de Deus, um grande amigo, admiro demais, e grande líder também. E eu convidei para a Festa na Vila para que ele pudesse também trazer para nós um pouco da experiência, um pouco do que Deus tem feito através dele, da igreja, na nossa união toda, e que o Senhor abençoe grandemente. Obrigado por ter vindo, deixou a família em Brasília para estar com a família de Deus. Seja bem-vindo, Deus abençoe. Queridos, feliz sábado para todos. De fato é uma grande alegria, uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Já era para isso ter acontecido
há mais tempo, mas sabe como é que é a vida, essa vida louca da gente aí para um lado e para o outro. Nem sempre é possível fazer tudo aquilo que a gente imagina, né? Mas a minha alegria, queridos, aqui ao estar com vocês, eu trago um abraço, pastor Ali Jofran, nosso presidente, a todos vocês, a essa igreja, nessa manhã, e cumprimento a todos aí com um feliz sábado. Eu estou vindo, na verdade, de uma semana aí, que é a semana de evangelismo, né? Que está acontecendo aí em todas as nossas igrejas, tanto aqui quanto fora do Brasil, também na América do Sul, em toda a América do Sul. E até ontem à noite eu estava em uma igreja lá na região de Taguatinga, Ceilândia, ali no entorno de Brasília, né? E aí hoje acordamos aí umas 4 e alguma coisa, 4h15 da manhã, para se organizar, enfim, para poder estar aqui. Então, com um pouco de sono, enfim, cochilinho no caminho, dá uma parada básica por questões de segurança, né? Mas aqui chegamos pela graça de Deus. E eu sei que o dia de hoje será um dia muito especial, e eu tenho certeza que quando nós terminarmos o dia de hoje, nós vamos ter a plena certeza de que nós tivemos, antes de tudo, um grande encontro com Deus aqui neste lugar. Amém? Mas vamos abrir a Bíblia, queridos. Vamos abrir a Bíblia, livro de Atos, capítulo 20. Livro de Atos, no capítulo 20. Ok, todos encontraram? Atos capítulo 20. Isso, assim como nós estamos com a Bíblia aberta, por favor, curva a sua cabeça, nós vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, nosso Criador, Pai querido, obrigado por chegarmos a essa manhã de sábado. E eu digo isso porque foram centenas, por que não dizer milhares, Senhor, que deixaram de existir exatamente no início desse dia claro. Mas por sua graça, bondade e misericórdia, aqui estamos todos nós, gratos por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Até mesmo por aquelas coisas, Senhor, da rotina da vida, na qual a gente nem para tanto, às vezes, para agradecer, que são o café da manhã, o desjejum, o almoço, o jantar de cada dia, a oportunidade de retornar para casa, Senhor, e descansar para refazer as nossas energias para um outro dia. Enfim, Pai, por todas essas bênçãos, especialmente nessa semana que terminou. Então viemos aqui, Senhor, para te dizer do nosso muito obrigado, da nossa alegria em desfrutar de todas essas coisas e poder servir ao Senhor. Receba, Pai, continue recebendo toda a nossa adoração e todo o nosso louvor. Eu escolhi, Senhor, aqui um texto para nós refletirmos nesta manhã. E eu rogo ao Senhor que Tu fales, Pai querido, ao coração de todos nós aqui embaixo, na galeria, e ao meu coração também como orador dessa manhã. E permita que daqui extraiamos lições para a continuidade de nosso crescimento espiritual. Em nome do Senhor Jesus, nosso amado Salvador. Amém. Atos capítulo 20, verso 7 ao verso 12. São 5 versos, irmãos. Me acompanhe então na leitura deste texto. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. E um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela,
adormecendo profundamente pelo sono, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhe falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Muito bem. Meus amigos, Paulo é um gigante do cristianismo, né? Há quem diga que, como homem, com exceção de Cristo, Paulo foi incomparável em sua entrega, em sua dedicação total à pessoa de Cristo Jesus. E Paulo, como as circunstâncias de seu chamado foram circunstâncias assim muito interessantes, em que o indivíduo de perseguidor, a caminho de cometer mais algumas atrocidades, ele tem um encontro pessoal com a pessoa de Cristo. E a partir daí, sua vida muda radicalmente. E Paulo recebe um chamado, pelo menos em 2 sentidos. O primeiro chamado de Paulo foi o chamado para ser salvo em Cristo, para se encontrar com a pessoa, com aquele que era a salvação. E o segundo chamado de Paulo foi o chamado justamente para a missão. Paulo foi separado para pregar a um público específico naqueles dias. Paulo tinha a habilidade, né, era um poliglota, ele falava vários idiomas, tinha um preparo intelectual como poucos naqueles dias, tinha cultura teológica, cultura das tradições judaicas de Israel. Portanto, Paulo tinha uma ampla bagagem que o capacitava do ponto de vista humano para a pregação do Evangelho. E Paulo, como um missionário extraordinário, Paulo estabeleceu igrejas em vários lugares aí da Ásia Menor. E é claro, vez por outra, Paulo estava com este público, com a sua igreja amada, né? E por vezes nós encontramos ele escrevendo nas suas cartas, se dirigindo diretamente, ora à igreja lá em Corinto, ora em Roma, ora em Filipos, ora em Tessalônica, ora em Éfeso, enfim. Quando ele não podia estar presente, Paulo se dirigia à igreja carinhosamente por meio de suas cartas, ou exortando, ou animando a igreja, ou muitas vezes repreendendo a igreja. Mas tudo isso banhado em muito amor e ternura. E agora, Paulo está praticamente já chegando ao final de seu ministério. Um pouco antes dele ser preso em Roma, o que o levaria depois à morte, na sequência, Paulo está visitando algumas igrejas muito especiais numa determinada região. E ele chega então à cidade de Troade. E ali, como não era assim com muita frequência que ele podia estar com a igreja, então todas as vezes que ele estava reunido com os irmãos, eles procuravam absorver o máximo de sua presença, de seus ensinos, de sua companhia, etc. e tal. E foi justamente num fim de semana, ou melhor, no início de semana, lá estava Paulo com a sua amada igreja. E a igreja funcionava numa casa simples, no piso superior, possivelmente no 3º andar, com iluminação de lamparinas, iluminação turva, iluminação da época. E ali Paulo, diz o texto, que Paulo prolongou seu discurso até altas horas. Veja, queridos, eu faço aqui um paralelo interessante a respeito do chamado de Paulo. Paulo, ele é chamado, claro, para ser salvo
inicialmente, e ele, com isso, ele ficou impactado com a graça de Cristo, porque ser quem ele era, inclusive no livro de Gálatas, no capítulo 1, a partir do verso 10 ao verso 17, Paulo está dando um testemunho pessoal para os irmãos lá da Galácia, onde ele conta um pouco da sua história, quem ele era e as circunstâncias de seu chamado. E para que ele foi chamado feito direto pela pessoa de Cristo. Sabe, irmãos, eu faço um paralelo de Paulo conosco, como igreja do Senhor, vivendo neste momento da história do mundo. Nós também, como igreja, em algum momento de nossa caminhada, em algum momento de nossa vida, nós também fomos chamados pelo Senhor. E quando eu falo igreja aqui, eu não estou falando de edifício, eu não estou falando da questão corporativa, mas eu estou falando de igreja, pessoa, gente que somos. O Senhor chamou-nos. E assim como Paulo foi chamado para um momento específico, para um público específico, enfim, eu entendo que Deus chamou a sua igreja nesses últimos dias da história deste mundo para uma abordagem específica. Nós temos a consciência, queridos, que nós não demoraremos muito mais neste mundo. Louvado seja o Senhor pelo hino que o coral acabou de cantar aqui, ressaltando a questão das promessas da volta do Senhor, da volta de Jesus. Eu creio com todo o meu coração, queridos, e anseio com muita expectativa esse retorno breve do Senhor a este mundo. E eu entendo que Deus nos chamou para esse momento específico da história. Nós temos a consciência que temos uma responsabilidade com este mundo, temos uma mensagem para este mundo. Eu penso que isto, hora ou outra, precisa vir com toda a força à nossa mente, precisa vir com toda a força ao nosso coração. Agora, veja, nessa história, Paulo está pregando à congregação, e diz que dentre o público havia um jovem chamado Eutico, que estava sentado na janela no terceiro andar. No terceiro andar. Na janela. Interessante que, enquanto se prega o evangelho, querido, se prega para a congregação e se prega para muita gente sentada nas janelas. A janela pode ser um símbolo daquelas circunstâncias de pessoas que estão assentados ali e estão contemplando o que acontece aqui fora no mundo, e contemplam o que está acontecendo aqui também, em relação à fé em Cristo. Enfim, sentar na janela dá uma ideia de pessoas que estão em cima do muro. Também os sentados na janela são aqueles que estão ali, um pouco descomprometidos com o que está acontecendo aqui na parte de dentro. E esses sentados na janela, no terceiro andar, é uma posição extremamente perigosa. Só que Paulo, naquela noite, pregava para os que estavam assentados, teoricamente seguros, e Paulo estava pregando para alguém também na janela. Na janela. Um lugar altamente arriscado, sujeito a sofrimento, sujeito a acidentes, risco de morte, etc. e tal. Janela é um tipo de nosso mundo, queridos. O mundo, que nós vivemos ultimamente, embora em alguns aspectos ele ofereça algumas situações e algumas condições de vida que deixam alguns em uma situação assim confortável, vamos dizer assim, e é inegável de que para uma boa parte das pessoas a vida hoje está um tanto que mais fácil do que alguns anos atrás, no que tange a conforto, no que tange a tecnologia, no que tange a consecução de coisas, e por aí vai.
É inegável isso. É verdade que o mundo está descambando aí para o mau caminho, para a destruição, é verdade. Mas também é verdade que, socialmente falando, em termos de condições, de estrutura, enfim, muita gente desfruta de muita coisa boa. Mas, queridos, o mundo é um lugar arriscado, é um lugar aonde se corre riscos, é um lugar onde as pessoas se machucam, sabe? Enquanto nós estamos assentados aqui confortavelmente nesses bancos, em tão boas circunstâncias, há centenas, há milhares, queridos, que não dormiram em uma cama nessa noite, há milhares que não tomaram desse jejum hoje, não vão almoçar, não vão jantar, e não é por opção não, porque não tem. Há muita gente que dormiu embaixo do viaduto aí pela cidade. Há outros que estão morando em condições absurdas. Essa é a história de nosso mundo. Enquanto nós estamos aqui, por que não dizer a quantidade de pessoas que está exatamente agora sepultando seus entes queridos? Outros receberam ontem, ou nessa manhã, um diagnóstico de uma doença incurável. Isso é o mundo, que embora ele aparenta um certo prazer, mas ele é temporário, essas coisas, é temporário. Vamos dizer assim, a gente tem momentos aqui de extrema alegria, mas a gente convive ao mesmo tempo com essa sensação de alegria, a gente convive com uma certa sensação também de insegurança. A gente não sabe o que vai acontecer. Eu fico pensando, por exemplo, no meu caso, eu tenho um irmão que mora em Cuiabá, e ele é advogado e é professor na universidade, enfim, a esposa também é funcionária pública da área jurídica, então eles têm uma condição de vida assim razoável, e ele é uma pessoa, um homem de Deus, de modos muito simples, e que preferiu morar num lugar simples ali. E ele tem as suas coisas, enfim, e a sua casa e as coisas que ele possui chamam um pouco a atenção das pessoas, embora ele não é uma pessoa de ostentar o que possui. Então, a última vez que eu estive com ele, há cerca de uns 20 dias atrás, eu manifestei a minha preocupação com ele. Disse, mano, você poderia se mudar para um outro lugar mais seguro, sabe? Cuiabá sempre foi e continua sendo uma cidade extremamente violenta e perigosa. E eu tenho assim muitas preocupações com você. E aí, conversando com a minha irmã também manifestou a mesma preocupação com ele, etc. e tal. Então, fico pensando assim, você tem grandes alegrias aqui desse lado, por outro lado você tem as tensões e a sensação de insegurança muitas vezes. Muitas vezes. Esse é o estado, queridos, das janelas da vida. E aqueles que estão assentados na janela, esses correm grandes riscos, sabe? Grandes riscos. E eu entendo que a missão da igreja é tirar esses da janela para um lugar seguro. Para um lugar seguro. Agora, veja que interessante, queridos, o que acontece nessa história como nós lemos. Diz o texto que, num dado momento, Eutico adormeceu. E ao adormecer, Eutico cai do terceiro andar. E cai, obviamente, morto, né? Ele morre com essa queda. Aí tem uma atitude interessante, a atitude que Paulo toma aqui. Queridos, quando eu li esse texto eu vibrei, porque a atitude de Paulo é justamente a atitude daqueles que são igreja nesse tempo. O que acontece quando Eutico cai? Há aquele alvoroço da queda, naturalmente, todos alarmados com o que havia acontecido. Paulo para
desce as escadas e vai até onde Eutico está caído. E Paulo faz 3 coisas, que na verdade aparecem 3 verbos aqui no verso 10. Olha que coisa. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando, disse, não vos perturbeis, que a vida nele está. Descer, inclinar-se e abraçar. Primeiramente, essa atitude de Paulo é uma atitude típica da pessoa de Cristo. Perfeito paralelo de alguém que desce, se inclina e abraça. Perfeita a tipologia para a pessoa de Cristo, para o que Ele fez. O Senhor Jesus não precisava vir aqui, mas Ele veio. Paulo, escrevendo sobre isso aos Filipenses no capítulo 2, Paulo narra ali um pouco do que Jesus viveu, da experiência de Jesus, do que Ele deixou. E Ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas Ele se humilhou, tornou-se como um de nós, se humilhou, teve morte, e morte de cruz. O Senhor se inclinou até as últimas consequências, dando a sua vida, e com isto, o Senhor nos abraçou, nos salvando para a eternidade. Sabe, queridos, talvez nessa manhã eu esteja falando aqui para alguém que está chegando aos pedaços no final deste ano. É possível que eu esteja falando para alguém aqui nessa manhã que não quer se lembrar de 2017 devido a algumas coisas que aconteceram neste ano. É possível que eu esteja falando para alguém que está contando os dias, dizendo assim, não vejo a hora de virar a página deste ano. Sabe, queridos, a despeito de suas lutas, de suas dores, saiba que há um Deus extraordinário que se inclina sobre você e que te abraça, sabe, com carinho, com ternura, acima de tudo. Você não pode vê-lo, mas o Senhor se manifesta muitas vezes, queridos, nos braços de outros, sabe? É incontável as vezes em que o Senhor se manifestou, queridos, para falar comigo pessoalmente. Vocês sabem que quando a gente muda de cidade, você sai da sua zona de conforto e vai para um lugar desconhecido, há aquele processo de adaptação, e de certa maneira a gente sofre, por mais que o lugar seja bom e tal, mas até você se adaptar às pessoas, ao lugar, à dinâmica, enfim, há esse período de adaptação que a gente tem um pouco de sofrimento. E eu confesso para vocês que quando eu me mudei para Brasília, eu passei alguns meses assim nessa fase de transição de adaptação. E aconteceu que, é uma coisa simples que eu vou dizer a vocês, e aconteceu que num domingo à noite eu fui para o culto lá na igreja onde nós somos membros. E naquele domingo eu estava mal, estava assim, bem desanimado, naqueles dias que eu imagino que você vive, hora ou outra, aqueles dias assim que você está um pouco deprimido e tal, preocupado com algumas coisas. E então fui para o culto nessa noite, e eu não queria ir a princípio naquele dia lá naquela igreja, porque olha o que eu pensava, bom, está acontecendo esse programa tal, que está acontecendo lá na igreja, e eu já sei o que é que vai acontecer, então não me atrai muito o programa em si. Mas mesmo assim, eu fui com a consciência de adoração. E aí, queridos, entrei quietinho e me assentei lá nos últimos bancos. E naquela noite, o pastor, ele nunca fez o que fez aqui. Ele simplesmente subiu, ele abriu a Bíblia, no Salmo 37, o verso 5, sem dizer uma palavra,
ele falou assim, sem dizer nenhuma outra introdução, eu digo. Ele falou assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fechou a Bíblia, mudou de assunto e começou a falar sobre outra coisa. Talvez alguns não entenderam, né, na igreja naquela manhã ou naquela noite, mas eu entendi que Deus estava falando para mim. Eu entendi que Deus estava falando comigo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E o mais ele fará. Se a gente tivesse tempo e oportunidade para isso, para perguntar as vezes em que o Senhor se manifestou para você aqui, uns para os outros, nós teríamos histórias extraordinárias, queridos, em que o Senhor se manifestou através de quem? Através de gente, através de pessoas. E é assim mesmo, meus irmãos. Nós somos os olhos de Cristo, a boca de Cristo, a voz de Cristo, os braços de Cristo, sabe? Para abraçar os outros, para abraçar as pessoas. E a atitude de Paulo com Eutico, agora morto, né, ferido, é a atitude de quem é a igreja. Deus abraça esse mundo, Deus abraça os feridos, Deus sara os feridos, etc e tal, irmãos, por meio da comunidade, por meio da sua igreja. Por meio da sua igreja. Quando eu falo da sua igreja, volto a dizer: você é igreja. Você é igreja. Comunidade. Agora veja, irmãos, à tarde eu vou falar um pouco sobre isso. Mas essa abordagem de uma igreja, sabe, mais próxima das pessoas, uma igreja que se relaciona com as pessoas, que desce, que se inclina, que abraça as pessoas, é o tipo de igreja que o mundo pós-moderno precisa exatamente nesse tempo. E nós, como, agora falando de forma corporativa, como adventistas do sétimo dia, nós não perdemos a nossa essência, a nossa responsabilidade profética em fazer uma abordagem ao mundo e às pessoas dessa maneira. Dessa maneira. E veja, queridos, como disse anteriormente, o mundo se acha ferido, morto. Quantas pessoas vêm ao nosso encontro com o coração apertado, sabe, enfrentando seus dilemas, e isso não tem a ver com idade, com sexo, enfim. Hoje eu viria aqui para Goiânia, eu viria de ônibus hoje. Eu estava extremamente cansado, eu ia pegar um ônibus lá e vir. Chegaria aqui 9 da manhã, 9 alguma coisa. Aí fui para a rodoviária, chego na rodoviária, o ônibus estava lotado já, lotado desde ontem, e não tinha como saber antes. Resultado, voltei para casa e disse assim: bom, vou ter que ir de carro mesmo. E no caminho, eu peguei um Uber, e quando eu escolhi o que eu ia chamar, fiquei em dúvida, chamei lá um Uber X, encostou um rapaz de 20 anos, e aí ele me levando de volta para casa para pegar o meu carro. E no caminho começamos a conversar. Perguntou o que eu fazia, o que eu era, enfim, e eu comecei a explicar para ele algumas coisas. Eu sei que quando chegou na frente do prédio, eu precisava sair logo, porque senão eu chegaria atrasado aqui. Ele falou: olha, eu sei que o senhor tem compromisso, que o senhor está de repente atrasado, porque o senhor tem que fazer, mas espere um pouquinho, eu preciso conversar com o senhor um pouquinho. E esse menino desligou o carro, esse garoto se virou para mim e começou a abrir o coração. Disse assim: olha pastor, você vê, eu tenho 20 anos, eu sou filho de militar, o meu pai já é falecido, eu recebo uma pensão até os 24 anos, uma pensão razoável, eu sou estudante de direito, e mora na minha casa eu, a minha mãe e a minha irmã. Mas eu confesso, pastor, que eu não sou feliz.
Sabe aquela sensação de que você, quando você está fora de casa, na rua está tudo bem, quando você volta para casa, você é tomado de uma angústia, assim, de uma inquietação? Pois é, pastor, é assim que eu me sinto. Eu preciso tomar algumas decisões na vida. E ele foi abrindo um pouco mais as razões de sua angústia. E eu fiquei ali com ele mais uma meia hora ou 40 minutos conversando. Ele pediu conselhos e ficamos ali conversando dentro do carro. E aí eu subi para o apartamento pensando assim: Senhor, agora eu entendi porque que o Senhor não me deixou saber antes que não tinha vaga no ônibus. Eu tinha que ir para a rodoviária, encontrar esse menino e conversar com ele um pouco. Eu creio nisso. E eu fiquei pensando assim: gente, como um garoto aí tem 20 anos, com boa perspectiva, está trabalhando e tal, está pensando em ir para os Estados Unidos, está cheio de sonho, mas vivendo os seus dramas, suas angústias, suas lutas pessoais. E deu para ver a satisfação e a alegria dele em estar ali, conversando comigo. E eu fiquei pensando assim: bom, mas Senhor, eu estou atrasado. Se eu não sair logo, eu vou chegar atrasado em Goiânia, vou chegar atrasado na igreja e tal. Mas por outro lado, eu pensava assim: não, foi o Senhor que preparou esse momento aqui. O Senhor proverá. Como de fato eu cheguei com tempo considerável aqui, graças a Deus. Então eu fiquei pensando, gente, esse mundo precisa de gente que é igreja, sabe? A questão da igreja, as atitudes de uma igreja que vive em comunidade, é uma questão terapêutica para esse mundo, meus irmãos. É uma questão terapêutica, sabe? Hoje as pessoas, elas não querem saber de grandes discursos teológicos. Elas não querem saber aí do tamanho de sua capacidade intelectual, dos grandes sermões, tem o seu valor e tal. Mas não, as pessoas querem saber se isso que se é falado aqui no púlpito, se isso que você e eu lê aí na sua Bíblia, se isso funciona para você de verdade. Se amor é algo prático, se é algo que é possível praticar, se é algo vivido, ou está apenas no campo filosófico, teórico apenas. Esse é o mundo que nós vivemos. Um mundo que está em crise de autoridade, crise de credibilidade. O mundo precisa ver se aquilo que nós estamos falando, que nós professamos, funciona na prática. E como é que isso funciona? Quando nós estamos com as pessoas, quando nós estamos cuidando uns dos outros, sabe? Quando nós amamos de verdade, quando nós descemos, quando nós pagamos um preço, queridos, quando nós saímos da nossa zona de conforto, sabe? Quando nós rompemos com um estilo de vida tradicional que nos isola das pessoas, nos isola daqueles que precisam ser alcançados, e nos isola uns dos outros. Para vocês terem uma ideia, irmãos, esse ano, em alguns encontros por aí, num dos concílios, eu estava numa classe assim, com umas 30 pessoas, e eu perguntei assim para a classe: quem cuida de você? Foi aquele silêncio. Aí eu disse assim, ó: a pergunta que eu estou fazendo, quem cuida de você? A pessoa que cuida de você não pode ser teu cônjuge, não pode ser família, pode ser irmão, nenhum parente. Sua comunidade, gente que você se relaciona, gente da igreja. Quem cuida de você? Silêncio. Silêncio. E aí uma irmã cortou assim a conversa assim: olha, se não pode ser meu marido, se não pode ser meus filhos, se não pode ser nenhum parente, então não tem ninguém que cuide de mim. Falei: é? Então é isso mesmo, irmã. E queridos, não foi só essa realidade, não foi só a realidade dali não, mas em muitos lugares nós estamos reunidos, parecendo que somos comunidade, mas a gente não tem cuidado uns dos outros. E a grande pergunta é o seguinte: se você desaparecesse
Em quantos dias demoraria para as pessoas notarem sua falta? Essa é uma pergunta para a gente fazer, para a gente mesmo. Se eu sumisse, quanto tempo as pessoas demorariam para perceber a minha falta? Comunidade, gente. A gente precisa viver isso. E Jesus disse que o mundo saberia que nós somos seus discípulos. Não é pela beleza do edifício, não é pelas roupas que nós vestimos. Tem o seu valor, essas coisas têm o seu valor, mas não é por isso que o Senhor disse que nós seríamos reconhecidos como seus discípulos, mas sim pelo amor. Simples assim. E a gente pode viver isso no dia a dia, cuidando uns dos outros. Quando eu falo cuidando uns dos outros, não falo cuidando só da gente, mas de todo aquele que está à nossa volta, queridos. Há muitos eúticos, caídos, mortos, que precisa que alguém se incline sobre eles, que os abrace, que os traga à vida outra vez. Eu termino dizendo, queridos, fazem 25 anos que eu aceitei a Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Eu aceitei a Jesus num período assim, num momento áureo de minha carreira profissional. Eu não tinha dinheiro, mas tinha prestígio na ocasião. Um garoto, 20 anos. Então, justamente nesse período, o Senhor me chama. Mesmo depois de ter dirigido um programa para uma cidade inteira, no meio de comunicação lá na cidade, numa rádio, em que quem ouvia tinha uma ideia que estava uma festa, uma big de uma festa acontecendo no estúdio e tal, quando na verdade a gente é que fazia toda a barulheira e tal, e dava essa sensação lá fora de que estava acontecendo uma grande festa e tudo mais. Mas mesmo depois de um programa desse, que acabava tomando conta da gente também um pouco, voltava para casa vazio muitas vezes. Saía para fazer a apresentação dos eventos com gente famosa, etc e tal, mas ao voltar para casa, vazio, vazio, vazio e vazio. Mas um dia Deus colocou a igreja para se encontrar comigo. E sabe quem foi a igreja para mim? Foram alguns garotos, garotas, alguns jovens. O Enéas foi igreja para mim, a Leide, o Israel, a Normanda, a Vanilza, a Lucimara, eles foram igreja para mim. E o carinho e a amizade foi me despertando a curiosidade para o seguinte: bom, me parece que essa história de religião, isso que vocês acreditam, esse Jesus que vocês falam tanto dele, a sensação que tenho é que ele faz vocês muito felizes, não é? E eles foram demonstrando isso com a vida. O resultado que eu fui despertado, queridos, e tomei a decisão ao lado de Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Eu estava andando pela vida, de um lado para o outro, vazio, aí, angustiado, mas um dia o Senhor veio ao meu encontro, e Ele veio ao meu encontro, usando pessoas, igreja, pessoas. Queridos, nessa manhã, eu quero orar, quero convidar agora, para que, enquanto a gente canta essa última música, para nós terminarmos o culto, a programação dessa manhã, eu queria mais uma vez apelar ao seu coração. Você sabe que essa questão de amor, de se interessar uns pelos outros, você sabe que isso é um desafio para muitos de nós. Um desafio para muitos de nós. E às vezes nós passamos a vida orando assim: Deus, por favor, Senhor, me dê amor pelas pessoas, me dê amor, desenvolva isso, desenvolva a vontade de estar com as pessoas,
sabe, de fazer alguma coisa pelas pessoas de verdade, de coração, enfim. Porque ultimamente eu tenho pensado muito mais em mim do que nos outros. Sabe que isso é um desafio grandioso. Sabe como é que Deus faz, gente? Sabe como é que Deus desenvolve amor na gente? O Senhor pode, em seu poder, o Senhor pode fazer com que de um dia para o outro a gente amanheça apaixonado uns pelos outros, querendo gente, ficar com gente, cuidar de gente, etc e tal. Deus pode, mas não é o modo usual de Deus fazer. Sabe como é que Deus faz isso? Deus nos coloca em contato com o objeto de nossa atenção, de nosso amor. E muitas vezes Deus nos coloca em contato com gente diferente da gente. Algumas vezes Deus nos coloca com gente difícil de amar. Difícil de amar. Os líderes aqui de pequenos grupos nessa manhã, sabe um pouco bem do que está falando. Tem gente que não é fácil amar, mas o contato com essas pessoas, sabe, o desenvolvimento da paciência, a habilidade de lidar com elas, da tolerância, sabe, da compreensão, Deus vai desenvolvendo algumas virtudes na gente. Deus vai ensinando a gente a amar. À medida que a gente vai se dando, Deus vai preenchendo aqui, e a gente vai dando, e a gente vai dando, sabe? Em outras palavras, amor se aprende praticando. Se aprende, acima de tudo, praticando, vendo a vida do outro, sabe, se compadecendo com o sofrimento do outro, estando junto com o outro, e dessa maneira ambos são edificados. Você não quer dizer para Jesus nessa manhã: Senhor, eu quero aprender a amar de verdade. Eu não quero ser só membro desta igreja, ou membro só de meu pequeno grupo. Eu quero manifestar amor por aqueles que estão à minha volta, de alguma maneira. Ou eu quero seguir na prática, se você já tem esses hábitos. Eu queria que enquanto nós cantamos essa música, sabe, você não precisa se levantar, se não quiser. Mas se de alguma maneira você quer dizer para Jesus: Jesus, interessante, eu preciso disso, eu sei que essa é uma necessidade para mim, a fim de que eu seja uma pessoa mais sensível, a fim de que eu me pareça um pouco mais com o Senhor. Eu quero pedir que o Senhor derrame o seu amor sobre a minha vida, me transforme e me dê, Senhor, capacidade de amar as pessoas, de praticar isso, de deixar de pensar mais em mim mesmo e pensar mais nos outros. Se você quiser fazer isso enquanto nós cantamos a música, simplesmente você se levanta, e se levanta em oração, clamando, pedindo isso para o Senhor que está aqui neste lugar, nesse momento. Amém. Você pode cantar junto, né? Abrir o seu coração para Deus em oração. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti. Eu me rendo. Enche-me da graça e do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu
Deponho, Senhor, o meu coração, o coração da tua igreja, Senhor, para te conhecer mais. Que teu Espírito Santo entre nós agora, faça uma obra poderosa. No santo nome de Jesus nós clamamos. Vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim. Vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim. Cante ao Senhor. Vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim, faz teu querer em mim. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Receba no Senhor. Obrigado. Nós nos rendemos ao Senhor e nós cremos que receberemos, Pai, tudo aquilo que o Senhor quer nos dar e o que o Senhor espera que nós sejamos. Verdadeiramente igreja. Ó Pai, ensina-nos, nos incomode, Senhor, com às vezes o nosso egoísmo nesses últimos dias. Nos incomode quanto a nossa postura um tanto que fechada em nós mesmos, e nos faça mais semelhantes a Ti, não só em caráter, mas também em atitude. Senhor, são muitas as orações aqui nesta manhã agora, com pedido de mudança, de transformação, de mudança de pensamento, de coração e automaticamente de atitudes. Que o Senhor os abençoe, Pai. Obrigado porque vieste se encontrar conosco aqui. Permaneça com a gente ao longo de todo esse dia, Senhor. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém.
Amados, o pastor vai estar na saída cumprimentando, os diáconos vão coordenar a saída. E não esqueça, de 4 horas, Deus está chamando você para essa multiplicação, para essa festa. Teremos um batismo mais lindo assim do ano, preparado com muito carinho. Esperamos vocês até mais tarde. Aguardamos o dia de Deus. Não retarda o Senhor a sua promessa.